Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Telamix. Eu sou Luiz Felício e a partir desse momento você vai embarcar nesse bate-papo a respeito dos melhores plot twists de filmes de terror e suspense. Mas antes de mais nada, eu gostaria de fazer um convite para você que ainda não está inscrito aqui no canal. Ou seja, faça a partir de agora, pois nesse espaço eu não falo só a respeito de filmes e séries. E sim, nós temos aqui, por exemplo, o quadro Vídeo Mistério, onde semanalmente eu trago relatos assombrosos e aqueles casos inexplicados do melhor estilo Arquivo X. Deu para sacar que é muito legal, não é mesmo? Porém, eu também falo sobre a vida dos famosos em Hollywood e trago todas aquelas novidades especiais do background do que está rolando nos bastidores. Não dá para ficar de fora, não é mesmo? Então se inscreva, dá uma forcinha aí, vai. Não custa absolutamente nada e o botão tá facinho, facinho, bem aqui embaixo. Para nós começarmos a nossa conversa a respeito de plot twist, nós temos que simplificar aqui e dizer que é aquele final inesperado, que dá aquela reviravolta e aquele nó na sua cabeça, do melhor estilo que você sai bugado da sala de cinema ou até mesmo do sofá da sua casa. Nem verdade que já faz um tempinho, na minha sincera opinião, que eu não vejo um filme com o teor destes que nós iremos conversar a partir de agora, no qual eu tenho que abrir falando a respeito de Corra. Esse filme que inclusive foi indicado ao Oscar em algumas categorias na época, que é dirigido por Jordan Peele, que na verdade traz a história de Chris. Não é aquele do todo mundo odeia o Chris, mas sim um fotógrafo negro que está encarando o nervosismo de conhecer os pais de sua namorada, branca, Rose, pela primeira vez. Ainda assim, o casal viaja para uma cidade do interior, onde os pais da garota, ou seja, Dean e Missy, recebem Chris, mas há algo de estranho pela casa. Além do desconforto que ele sente logo ao chegar no local, ele percebe que todos os empregados são negros e há algo de estranho com eles. Descobertas macabras marcam o desenvolvimento do filme, mas a história não é nada do que o protagonista, ou melhor dizendo, o público, poderia esperar. Olha, eu tenho que dizer para vocês que não é um dos meus preferidos em termos de plot twist. Mas quando a gente percebe que o Chris é o prato principal da festa, de verdade eu acredito que eu não esperava por tamanha surpresa. Eu sabia quando eu vi o pôster que tinha alguma coisa ali no meio, mas não de fato que ele seria o jantar. E já que eu citava o tema de ufologia agora há pouco, mencionando o nosso quadro Vídeo Mistério, eu não poderia deixar de fora dessa lista o filme A Chegada, dirigido pelo canadense Denis Villeneuve, que foi lançado no ano de 2016, que mostra a chegada de 12 naves extraterrestres, quando de repente são convocados ali a linguista Lois Banks, que é interpretada pela atriz Amy Adams, e o físico Ian Dudley, que foi interpretado por Jeremy Renner. Aos poucos, eles têm que descobrir o que são aqueles sinais aos quais os extraterrestres estão passando para os seres humanos. E o que eu achei muito legal é que nesse filme a forma extraterrestre ela não é como muita gente menciona, que obrigatoriamente tem que ser um humanoide que está ali. É totalmente diferente, é uma forma inteligente, mas que foge totalmente às características dos seres humanos. Inclusive as próprias naves, que parecem que são feitas também de um material biológico. Mas, mencionando aqui
o plot twist, e acredito que ninguém esperava que tudo estava em cima do personagem da Louise o tempo inteiro. Muitos também me perguntaram, puxa vida, eu não entendi nada desse filme, etc e tal. Mas na verdade, o que existe ali é uma história paralela em cima do personagem da Amy Adams o tempo inteiro, ao qual ninguém espera de fato que estaria atribuído ao final e toda a história que estava se passando durante todo o filme. Já que o tema é espaço, coisas misteriosas, nós não podemos deixar de fora também Interstellar, de 2014, dirigido por Christopher Nolan, que traz Matthew McConaughey em uma atuação impecável, na minha opinião. Afinal de contas, tudo se passa em um futuro distante, onde a Terra foi extremamente abalada por pragas e outros problemas, fazendo a humanidade voltar a ser uma sociedade agrária. A NASA, por sua vez, parece ter encontrado outros planetas em condições ideais para a sobrevivência humana e decide evitar missões para recuperar dados de astronautas que investigam os planetas anteriormente. No entanto, o contexto, nós conhecemos justamente o Cooper, que é o personagem do Matthew McConaughey, que vive com seu filho adolescente e, sobretudo, sua filha Murphy, uma menina que acredita existir um fantasma em seu quarto, já que seus livros seguem caindo misteriosamente de sua estante. E aí, meus amigos, que está de fato o grande plot twist de toda a parada. O Cooper acaba aceitando a missão a partir daí e tenta salvar a humanidade, mesmo correndo o risco de nunca mais ver a família. É bem verdade que o roteiro de Interstellar ele é bem complexo, mas desde o começo o Christopher Nolan manda muito bem. Que toda aquela história do fantasma de fato é o cara que está ali numa outra dimensão, ou anos muito à frente e está de fato já desde a época, né, que ele estava aqui na Terra de fato, mas já interagindo com um tempo e espaço muito além do que todos imaginavam a partir daí. Esse filme é demais. Eu não canso de assistir e procurar pontos de resposta o tempo inteiro. Outro que eu gosto muito também é Seven, os Sete Crimes Capitais. Embora eu tenha que dizer que desde o início do filme eu saquei onde estava o principal pontinho da história. O que nós teríamos de fato aquele plot twist dentro da história do David Mills, interpretado ali por Brad Pitt, bem novinho ainda, que é um jovem policial cheio de energia e vontade de fazer justiça. William Smile é um policial mais velho, que é interpretado pelo Morgan Freeman, que está prestes a se aposentar. Assim, os dois acabam sendo obrigados a trabalhar juntos no caso de um perigoso serial killer, que é muito bem feito pelo Kevin Spacey. E a todo momento ele está deixando todas aquelas pistas, melhor estilo Jigsaw, Jogos Mortais, para que de fato os dois policiais consigam desvendar tudo. Mas, no entanto, o detetive Mills nunca esperava que a chave de todo o quebra-cabeça de fato estava em cima dele. Bom, agora tem um que o plot twist é tão bom que acaba estragando o prazer de você assistir ele outras e outras vezes, que é A Vila, do M. Night Shyamalan, que, como todos sabem, é o mestre dos plot twists. Nesse filme, que foi lançado em 2004, ele trouxe um elenco muito interessante, como a Bryce Dallas Howard e o próprio Joaquin Phoenix, os dois ainda bem novinhos. Que tudo se passa naquela vila feudal, onde os líderes daquela pequena região escondem um terrível segredo, onde uma criatura delimita um espaço ao qual eles não podem ultrapassar. Misteriosamente, a todo momento que você assiste o filme,
dá aquele friozinho da barriga, imaginando que você está vendo algo do tipo de um extraterrestre, de um lobisomem, e acaba apostando suas fichas em cima justamente dessa criatura. Mas na verdade não era nada disso. A criatura era um grande fakezaço para que os mais jovens não descobrissem que um tempo muito mais evoluído se passa por detrás dos muros da vila, pois os líderes daquele local precisavam a todo custo esconder um passado tenebroso ao qual eles cometeram certos delitos e não poderiam se expor à realidade atual. E como eu abri dizendo, o plot ele é tão bom, mas ao mesmo tempo é tão mastigado no final que acaba fazendo com que você não queira assistir a Vila novamente, porque você tira toda aquela tensão da criatura. Você sabe que aquilo não existe, aquilo é montado o tempo inteiro e não sente mais medo absolutamente em mais nada que você vai ver a partir de então. Um dos meus preferidos, Hereditário, do ano de 2018, do competente diretor Ari Aster, que traz também um elenco bem interessante, com Toni Collette, Gabriel Byrne. A trama acompanha a família Graham, que vivencia a perda da matriarca. Mesmo após sua morte, ela parece mais presente do que nunca, como uma sombra ecoando pela casa. Assim, eventos cada vez mais estranhos começam a abalar todos os integrantes da família. E que aquela garota esquisita, meio bobona, bem estranhíssima de fato, ninguém esperava que a grande chave de tudo estava ali dentro dela. E o filme, acima de tudo, eu considero que ele é bastante sombrio. É um filme que ele tem uma densidade que consegue transportar aquele espectador que gosta de um bom mistério, de um bom filme de terror, independentemente do plot twist, que é muito bom, mas ele faz com que tenha de fato essa proximidade entre quem está assistindo e a própria narrativa. Agora vem aquele que para mim é o campeão dos campeões, o Sexto Sentido. Olha, gente, o plot twist desse filme do M. Night Shyamalan, ele é tão devastador que eu confesso para vocês que na época eu fui assistir 6 vezes no cinema. Pois, claro, quando termina a primeira vez você entende o que aconteceu. Mas eu gostava de ir voltando para assistir várias e várias vezes para ir procurando os pontinhos aos quais estavam na nossa cara o tempo inteiro e o diretor, com uma maestria incrível, conseguiu esconder. Dr. Malcolm estava morto aquele tempo inteiro. E o garotinho, que é interpretado aí pelo Joel Osment, esse ator que, diga-se de passagem, aos poucos está voltando, que faz ali o Cole, como ele vê gente morta o tempo inteiro, você não imagina que mesmo com essa, sabe, essa super dica que o diretor está te dando o tempo inteiro, olha, se ele vê gente que não é aqui da Terra o tempo inteiro, e esse cara o que esse cara está fazendo com ele? É só o psicólogo? Ou existe algo muito além disso? E as pistas estavam todas ali. E quando você começa a conectar os pontos, você fica hiper fã desse filme. E diferentemente da Vila, que também é do M. Night Shyamalan, que, como eu disse ainda há pouco, você assiste uma vez só e tá bom, o Sexto Sentido não. Existem muitas coisas que eu acredito que estão ali escondidas e que eu faço questão de sempre assisti-lo, pelo menos uma vez por ano, para ver se não tem mais nada embaixo do tapete. Já fiz 2 especiais aqui no canal falando a respeito.
Vou deixar linkado, inclusive, aqui no final desse vídeo. E antes de eu encerrar, já que eu citei o Hereditário, tá para sair um segundo filme. E eu vou fazer um vídeo ainda essa semana e colocar aqui em forma de notícias para vocês ficarem por dentro disso. Combinado? Então, não deixem de se inscrever no canal. Igualmente, participem nos comentários. Eu só tenho a dizer que foi um grande prazer poder conversar com todos. Um grande abraço e até breve.